Eu estou impressionado com o desespero da família Bolsonaro. O Flávio fez outra ameaça ao Alexandre de Moraes, falando que Moraes vai sofrer as consequências. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. O que eu acho mais interessante disso tudo é que nenhum integrante da família Bolsonaro foi indiciado até o momento. E por que eu acho interessante isso? Bom, porque dois indiciados, o Felipe Martins e o Tércio Arnold, eles tinham relações próximas com o Carlos Bolsonaro e o Carluxo não foi indiciado. Ele poderia muito bem ter sido indiciado pelo aquele núcleo de desinformação. Talvez Carlos fique para uma outra fase, talvez envolvendo as milícias digitais. Eu ainda não sei, mas eu acho que mais indiciamentos envolvendo a família Bolsonaro irão ocorrer. Mas Flávio Bolsonaro demonstrando desespero, fazendo ameaça. Você acha que as ameaças do Flávio vão fazer crescer cabelo no Alexandre de Moraes? Não vão, porque o Xandão é muito satisfeito careca. Ou não, vai saber. Mas coloque nos comentários, você acha que os bolsonaros ou os bolsonaristas vão conseguir formar uma bancada grande o suficiente para 2027 votar impeachment de Alexandre de Moraes? Essas ameaças vão surtir efeito? Ou é tudo desespero? Quer o Bolsonaro preso? Acha que o Carlos também vai ser indiciado? Quero saber seu comentário. Deixa o like se você quer também o indiciamento do Carluxo e se inscreva no canal. O Flávio Bolsonaro, ele estava no Senado e fez a seguinte ameaça ao Alexandre de Moraes e eu quero, claro, mostrá-la para vocês para que a gente possa conversar juntos sobre essa outra ameaça que ele fez, porque ele tá muito ameaçador, né? O Flávio Bolsonaro, ele falou que vai vender agora chocolate sem açúcar para o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Moraes, ele tem a pele muito bonita, né? E pelo fato dele ter aquela pele bonita, possivelmente açúcar ele não come, muito menos chocolate, porque chocolate é gorduroso, tem gordura hidrogenada, e ele teria algumas espinhas na careca, o que ele não tem. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês a fala do Flávio Bolsonaro. Tá aqui o nosso queridíssimo Willy Wonka nacional. E ele falou o seguinte, isso no Senado, tá? Mas para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, e que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, dois deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade, é uma opinião que todo parlamentar deveria ter a sua imunidade parlamentar para fazer uso da palavra respeitada pela Polícia Federal. Nunca vi ninguém que faz o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo que em determinado tempo não vai sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu. Parabéns pelo seu discurso. Essa é a segunda ameaça, porque anteriormente ele já havia feito uma outra ameaça ao Alexandre de Moraes, né, falando sobre impeachment. Primeiro, eu achei interessante, eles chamaram o Alexandre de Moraes de cachorrinho, né? Que cachorro vocês acham que o cachorrinho Moraes seria, né? Shih Tzu não, porque Shih Tzu é peludinho. O lance do Flávio Bolsonaro, ele tá desesperado porque a Polícia Federal, ela destruiu completamente o argumento de defesa do Bolsonaro. Porque a Polícia Federal montou o inquérito para condenar o Bolsonaro pelo 8 de janeiro, que esvaziou a tese da defesa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, nas provas que foram apresentadas até agora, não tem nenhuma ordem do Bolsonaro. Então ele pode falar, não dei ordem nenhuma. Eu fui pressionado e eu resisti às pressões, porque eu não quis trocar o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, pelo Walter Braga Neto. Ele sim queria um golpe de Estado, porque ele tá jogando a culpa nos militares. Ele tá fazendo isso. E o Mário Fernandes, que fez lá toda a operação para tirar a vida do Lula, ele me impressionava, mas eu resisti. Então eu sou um herói das instituições. O Bolsonaro tá caminhando pro discurso dele nesse sentido, mas a Polícia Federal não vai cair nisso. A Polícia Federal, o que ela fez? Ela construiu o inquérito para incriminar o Bolsonaro como parte interessada pelo fato de não ter coibido o golpe de Estado, ou a tentativa, ou os planos,
ou qualquer coisa que colocasse em risco as instituições, porque ele, na condição de presidente, deveria zelar por tudo isso. Então a Polícia Federal, ela tá tomando ou tomou um caminho diferente do que muitos querem. Muitos querem que Bolsonaro seja taxado como golpista, só que a Polícia Federal percebeu pelas investigações que esse lado do golpismo, ele tem algumas fragilidades. Mas Bolsonaro, na condição de protetor máximo da República, deveria ter coibido todos esses movimentos. Ele não coibiu, porque ele poderia se beneficiar disso tudo. Então, falar, vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, opa, me dei bem. Se der errado, a culpa é deles. Foi isso que ele fez. Mas, no fim das contas, o Bolsonaro vai ser condenado por isso. Flávio tem essa convicção e por isso está morrendo de medo e fala de impeachment. Só que o Bolsonaro fracassou em 2024. Ele não conseguiu fazer uma grande quantidade de prefeitos. 500 prefeitos não chega nem a um terço do que o PL havia prometido, 1.800. E sem uma quantidade grande de prefeituras, vai ficar difícil para o PL ter uma bancada numerosa a ponto de pautar impeachment de ministro do Supremo. Então acabou. Agora, essa história de Marcel Van Hatten e o outro deputado é porque eles ofenderam, não somente ofenderam o delegado da Polícia Federal, o Fábio Chor. Não foi isso somente que ele fez. O Eduardo Bolsonaro e o Marcos Toval também estão nessa situação, mas eles não foram indiciados, porque eles não falaram nada no plenário. Mas os bolsonaristas apresentaram o Fábio Chor, que é o delegado, ou que foi o delegado que indiciou o Bolsonaro no escândalo das joias, e ele começou a ser perseguido e ameaçado. Então, pera lá, que isso? Depois que os bolsonaristas começaram a intimidá-lo. Então, há uma ameaça à segurança do delegado e também dos seus familiares. Só que o Flávio não tem que ficar reclamando muito do Alexandre de Moraes e nem da Polícia Federal, porque a Polícia Federal foi muito boazinha com o Bolsonaro. Cadê o indiciamento dos filhos dele? Não tem. Mas em um dos 6 núcleos de atuação da organização criminosa do Bolsonaro, você tem um núcleo de desinformação. Esse núcleo de desinformação você tem o Tércio Arnoldo e o Felipe Martins. Ambos fizeram parte do gabinete do ódio. O Felipe Martins era mais próximo do Bolsonaro, tudo bem, mas o Tércio Arnoldo ele era muito próximo do Carlos. E o Carlos não foi indiciado, então o que eles estão reclamando? Talvez a Polícia Federal esteja aguardando para uma outra oportunidade. Na hora que aparecer o inquérito das milícias digitais, aí eles podem denunciar ou indiciar o Carlos Bolsonaro também. Por isso, eu quero que vocês percebam aquilo que a gente fala. O Bolsonaro vai ser condenado por ser chefe de uma organização criminosa. E os 3 inquéritos eles serão unificados para a apresentação de uma única denúncia. E depois vai vir o inquérito das milícias digitais e a gente vai ver como que fica. Mas o inquérito das milícias digitais faz parte, porque o núcleo da organização de desinformação eram as milícias digitais. Então tá incompleto ainda o inquérito da Polícia Federal. Só que isso que o Flávio Bolsonaro tá falando sobre suspeição do Alexandre de Moraes é algo que precisa ser muito bem analisado com cautela. Porque algumas pessoas estão dizendo que o Alexandre de Moraes ele pode votar no processo do Bolsonaro, porque ele não é suspeito. O que significa ser suspeito? Não poder ser imparcial. E nós tínhamos um plano para tirar a vida do Alexandre de Moraes. Então ele não pode julgar aqueles que queriam matá-lo, porque ele está envolvido diretamente no caso. Outros juristas, e aí nós podemos colocar o Ives Gandra, ele fala que o Alexandre de Moraes não é suspeito. Mas o Walter Mairovich acredita que o Alexandre de Moraes ele é suspeito, ele deveria se afastar. Eu tô mais com o Walter Mairovich. Por quê? Porque nós precisamos ter cautela. Qualquer tipo de argumento vai ser utilizado para provocar a nulidade desse processo no futuro. Então, quanto mais cautela tiver, melhor. Melhor. E outra, não faz diferença Moraes votar ou não. Bolsonaro já está condenado, todo mundo sabe, por tudo que ele fez.